Vamos falar de um assuntinho que todo mundo gosta, né? O amor. O amor é lindo. Existe uma linha de terapeutas familiares que falam que esse amor deve progredir, evoluir conforme a criança vai evoluindo, para que a gente consiga desenvolver o potencial do nosso filho social, emocional, físico, da melhor maneira possível. Então esse amor que progride, um autor que eu gosto muito, todo mundo sabe, é o Isami Tiba, ele fala desse amor que progride, ele coloca como se ele tivesse 3 estágios. Estágio 1 é o amor que se doa, que se entrega, que é o amor do pai e da mãe com o bebê. Não existe uma dinâmica de troca, basicamente é uma entrega e um envolvimento maior desse pai e dessa mãe tentando descobrir ou suprir todas as necessidades desse bebê. Então é descobrir se o bebê está com fome e suprir essa necessidade, é descobrir se o bebê está sentindo alguma dor e suprir essa necessidade, descobrir se o bebê está aflito, ansioso, agitado, porque o bebê não dorme. Tudo isso está envolvido dentro desse tipo desse amor. Nessa fase é o amor que dá mesmo, só que funciona. Porque não adianta você ensinar. Você vai dizer para a criança: agora para de chorar. Não vai adiantar. Você vai ter que encontrar meios de se doar para ele até que você consiga conter aquele choro. E nessa fase, se você conseguir ser aquele instrumento que se doa e que se preocupa e orbita em volta daquela criaturinha para suprir as suas necessidades, você vai estar cumprindo a sua função com excelência. Segundo, é o amor que ensina. É entre o pai e a mãe e a criança. Então é a fase em que o pai vai ensinar o filho a aprender. Isso é muito legal. Realmente não é o que a gente fala, é a gente conduzir a criança a entender, compreender e fazer. Porque a prática, ela gera muito mais frutos de aprendizado do que o discurso. Então esse amor que ensina é você ensinar a criança que ela é capaz de subir num sofá, ensinar a criança que ela é capaz de pegar um brinquedinho e botar dentro do cesto, ensinar a criança que ela é capaz de se comportar socialmente de maneira adequada. Então falar por favor, pedir dá licença, falar desculpa. Esses dias eu vi eu acho que foi uma matéria, não quero ser leviana, que a moça falava que ela escolheu a escola do filhinho dela baseado na reação que ela viu dos amiguinhos quando ela foi visitar uma escola, que a criança era ensinada não a pedir desculpa, mas ela se preocupar com o que ela fez, o que causou no amiguinho. Esse tipo de ensino a gente pode desenvolver nessa fase. A criança está pronta para aprender e a gente precisa dar esse tipo de amor agora. Não é só o dar para ele tudo que ele precisa, porque isso não vai fazer com que ele se desenvolva no seu potencial. É o amor que ensina agora que vai valer. Como ele deve se portar, como ele deve se desenvolver, até onde ele pode ir. E limite não é uma coisa ruim. Às vezes a gente ouve essa palavra limite e ela soa pesada. Limite? Mas não é não. Limite é uma coisa que protege. Porque se você pensar uma criança que não tem limite, ela se suicida. Sem querer, mas ela se suicida. Então essa fase do ensino, do amor que ensina, é muito preciosa e a gente deve se preocupar em falar menos, ou seja, repetir menos as ordens e ensinar mais a criança a se envolver e se encaixar dentro daquele ensino e descobrir que ela é capaz. O Isami Tiba fala uma frase muito legal, ele fala que a criança que nada faz, nada aprende. Então essa tendência que a gente tem às vezes de querer suprir o filho, de dar coisa na mãozinha dele, de facilitar as coisas para ele, a gente não está ensinando nada para eles. Então ela precisa fazer para ela aprender. Número 3, o amor que exige. O amor que exige é um amor que está evoluindo conforme o crescimento da criança. Agora, na fase em que o pai e a mãe estão lidando com a criança crescida, ele só dá, não é o suficiente. Porque essa criança já tem condições de responder e fazer as coisas por si só, já tem um maior índice de independência e é capacitada a responder diante das circunstâncias sem que o pai e a mãe respondam por ele. O amor que ensina só e o conduz a fazer as coisas é pouco. Agora, essa criança maiorzinha, ela precisa do amor que exige dele respostas adequadas, que já ensinou, já mostrou para ele o caminho, a forma, o que é adequado. Então agora é a hora de exigir. Não é uma exigência
tirana, nem impositiva no sentido de, assim, quando a gente fala exigência, né, é uma palavra que eu acho que é pesada. Não é nesse sentido. É exigir de, assim, cobrar, fortalecer ou confirmar que você é capaz de fazer, então você pode fazer, não só pode como deve. Se você sabe arrumar a sua cama, eu espero que você arrume a sua cama. Se você sabe que você tem condições de ajudar a sua mãe quando chega do mercado com as sacolas, então eu espero que você faça isso. Se você tem condições de estudar e ser um bom aluno, então eu espero que você tem a responsabilidade de estudar e tirar boas notas. Então esse amor que exige, ele é fundamental para a consolidação de todo esse ensino que foi recebido nessa fase anterior. Então esse amor que progride é esse amor que vai evoluindo conforme a necessidade da criança. E se os pais conseguirem fazer essa transição, óbvio que mamãe, que papai que não gostam de realizar um desejo do coração do filho, de fazer um agrado para ele, mas isso não tem que ser sempre, não tem que ser um costume. Na verdade, isso tem que ser uma celebração. Hoje a mamãe vai dar um mole e vou arrumar a cama de vocês. Aí sim, vai ter até valor, porque aquilo que é corriqueiro perde valor, né? Então, pequenos exemplos de como a gente precisa estar atento. Nosso amor, ele precisa progredir para que o nosso filho evolua e cresça e progrida também como indivíduo, como ser humano. Então, essa é a dica aí da Mamaline de hoje. Preste atenção na evolução do seu filho e também preste atenção no quanto que você precisa evoluir no seu amor, para com seu amor dadivoso, seu amor que ensina, seu amor que exige, você construa um indivíduo, ajude pelo menos a ter os fundamentos para que esse indivíduo se torne uma pessoa maravilhosa no futuro. Argolas. É uma coisa boa do cabelo grande. Podemos ir ao cabelo. ao cabelo. Tá maravilhoso. Então estamos felizes. A maquiagem está resistindo, que é muito bom. Indo com a necessidade dele do momento. Esse choro é de dor. Esse choro tem uma mosquinha que tá passeando. Tá assim, ó. Não tô conseguindo me concentrar.